Olá pessoal, eu sou o Dr. Roberto Galvão do canal Nefrologista, o maior canal de saúde renal do YouTube Brasil com foco na prevenção, e hoje eu vou falar para vocês sobre 5 roubadas que podem causar a falência dos rins. Anti-inflamatório realmente é um grande problema porque muita gente utiliza como analgésico, toma por conta própria, às vezes até com acompanhamento médico, mas existe o risco do uso prolongado, que a gente vê muito em fórmulas que alguns médicos mandam fazer em farmácias de manipulação. Se você está nessa situação, se você é uma pessoa que compra anti-inflamatório na farmácia e fica tomando por conta, considere consultar um médico nefrologista para avaliar a sua saúde renal. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, você clica nesse card aqui que a gente tem um vídeo específico só falando de anti-inflamatórios. Cigarro também é uma grande encrenca, a gente sabe que afeta o coração, aumentando o risco de infarto, afeta os pulmões, aumentando o risco de enfisema e de câncer pulmonar. Agora, o que poucas pessoas sabem é que o cigarro aumenta bastante o risco de doença renal crônica, causando lesão direta com proteinúria e também alterações circulatórias dos rins. Além disso, o cigarro também aumenta o câncer de rim, ou seja, a pessoa pode perder o rim numa cirurgia, ter que retirar por causa de um câncer, e ainda câncer da bexiga. E a bexiga é um órgão de armazenamento da urina, e quando você tem ali um câncer, esse câncer pode obstruir o trajeto da urina, impactando também no funcionamento do rim. E nós temos também um card aqui no canal falando só sobre esses impactos do cigarro sobre os rins. E se você aí está gostando dessas dicas, não se esqueça de fazer inscrição no canal, ativar o sininho das notificações e deixa um like aqui para a gente continuar. Os contrastes são substâncias usadas para realçar um exame de imagem. Por exemplo, um cateterismo que o cardiologista pede, ou ainda uma tomografia de crânio que o neuro pede, ou ainda uma tomografia de abdômen para avaliar a indicação de uma cirurgia. São exames extremamente importantes, muitas vezes a vida do paciente depende do diagnóstico que esse tipo de exame oferece, então a nossa ideia aqui não é condenar o uso do contraste, muito pelo contrário, mas lembrar que existe uma entidade chamada nefropatia induzida por contraste e alguns pacientes têm um risco maior de terem esse problema, especialmente idosos, pacientes diabéticos, portadores de insuficiência cardíaca e ainda aqueles que já têm uma doença renal crônica de base. Então nós temos 2 estratégias para evitar esse tipo de problema. Um deles é hidratando o paciente antes e após o exame, que é um protocolo para se evitar a nefropatia induzida por contraste. Quer dizer, tentar evitar porque o risco sempre vai existir, esse preparo ele minimiza o risco. E a segunda questão é racionalizar o uso do contraste. Aqui é uma questão médica. Os médicos precisam saber que quanto mais vezes você for utilizando o contraste, maior vai ser o risco dessa nefropatia. Eu mesmo presenciei o caso de um senhor que fez 3 tomografias na mesma semana e nas 3 vezes ele utilizou o contraste. E a questão que fica é, será que ele não poderia ter tomado uma vez só esse contraste e ter feito todas as tomografias no mesmo momento? Ah sim, e também temos um card aqui no canal de um vídeo falando só sobre contraste. Quando a gente fala do sal, todo mundo lembra apenas da pressão alta. E realmente reduzir o consumo de sódio é importante para reduzir a pressão arterial. Agora, o que muita gente não sabe é que também o sódio aumenta a formação de cálculos renais, pedras nos rins, e tanto a pressão alta como os cálculos renais aumentam o risco de doença renal crônica, ou seja, a longo prazo o paciente vai perder capacidade filtrativa dos rins. E nós temos também um vídeo aqui no canal, nesse card, com dicas para você ingerir menos sal.
Quando a gente fala em refrigerantes, é claro que vamos lembrar de risco de diabetes, de obesidade, consequentemente isso aumenta o risco de doença renal crônica. Agora, o que poucas pessoas sabem é que os refrigerantes de cola, aliás, quem que fala refrigerantes de cola, né? Coca e Pepsi, falando português claro, aumentam o risco de doença renal crônica. Exatamente, o consumo de 2 ou mais latinhas todos os dias, há estudos mostrando isso, que aumenta o risco do paciente piorar a função renal, dobrar a creatinina, risco de hemodiálise a longo prazo, e nós temos um card também com um vídeo onde eu falei exatamente sobre esse estudo, bem interessante o vídeo, convido vocês a assistirem. E as dicas do canal não terminam por aqui, nós temos vários vídeos falando de coisas que fazem bem para os rins, coisas que fazem mal para os rins, quais são os melhores exames para você saber como está a sua saúde renal, o que faz um médico nefrologista, como é que você previne doença renal crônica, como é que uma pedra surge, como que trata cálculo renal. Então eu convido você novamente a fazer a sua inscrição aqui no canal. E se você gostou desse conteúdo e gostaria que mais pessoas fossem ajudadas com as nossas informações, não se esqueça também de fazer a inscrição e compartilhar esse vídeo com seus amigos em redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Eu volto em breve com um novo vídeo aqui. Um grande abraço.